Muito bem, vamos dar continuidade aqui ao estudo da Palavra de Deus, João, capítulo 10. Mas antes vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo venha então abençoar essa palavra, essa meditação e venha falar conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós nos colocamos nesse momento diante do Senhor em oração para adorar, para glorificar, para exaltar o Teu nome, meu Pai. E desde já te agradecemos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque, meu Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos perdoou, o Senhor nos redimiu, nos restaurou, nos regenerou, nos salvou e está fazendo uma obra na nossa vida de edificação espiritual. Por isso te pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas e erros, e que o Senhor venha nos lavar, nos limpar, nos purificar e nos encher, meu Pai, cada vez mais e mais do Teu Espírito Santo. Meu Senhor, não venha deixar que caiamos em tentação, mas livra-nos de todo mal. Fala conosco, meu Deus, esses minutos que vamos estar aqui, meu Deus, lendo a Tua palavra, meditando na Tua palavra, estudando a Tua palavra, que seja, meu Pai, para uma transformação ainda maior na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Muito bem. João capítulo 10, versículo 1, diz assim, Jesus ele diz assim, em verdade, lhes digo, né? Você vê que várias vezes Jesus ele usava essa expressão em verdade, porque ele estava afirmando, né, com toda certeza o que ele falava. Né? No Antigo Testamento, Deus, ele às vezes falava assim, eu juro por mim mesmo, ou seja, era uma maneira de enfatizar, né, de assegurar o que ele iria falar, né, o que ele iria dizer. Então diz aqui, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Então, Jesus ele começa aqui a falar sobre os pastores e as ovelhas, né? Os pastores são aquelas pessoas, aqueles homens que Deus responsabiliza, né, para o cuidado das ovelhas, para alimentar as ovelhas, para dar água para as ovelhas, enfim, para cuidar das ovelhas, né? Só que o grande pastor, o verdadeiro pastor, o principal pastor é o Senhor Jesus. Nós somos copastores, né? Como que auxiliares dele. Antigamente, no Oriente Médio, existia um curral onde se guardava as ovelhas, onde o pastor guardava as ovelhas, e sempre nesse curral tinha uma porta. E sempre tinha um copastor, um auxiliar, que ficava ali na porta cuidando, né, das ovelhas, auxiliando o pastor principal. E por isso Jesus ele disse aqui, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Quer dizer, existiam então os falsos pastores. Existia então aqueles que eram mercenários, aqueles que não tinham amor pelas ovelhas, que não tinham cuidado pelas ovelhas, aqueles que não entraram pela porta, ou seja, não tinha nenhuma aliança com o dono das ovelhas.
Por isso que ele entrava por outro lugar, né? Ele entrava por outro lugar, porque ele não tinha nenhuma autoridade, nenhuma responsabilidade, ele não tinha sido enviado pelo pastor. O pastor não tinha dado cuidado das suas ovelhas a esse pastor. E o que significa isso nos dias de hoje? Né? O que Jesus quis dizer com essa palavra? Ele quis dizer o seguinte, que naquela época já existiam os maus pastores, né? Que eram os líderes religiosos, os fariseus, os saduceus, que tinham a responsabilidade de cuidar das ovelhas, mas, na verdade, eles não cuidavam das ovelhas, ou seja, do povo de Israel. Eles oprimiam, eles maltratavam, eles guiavam pelo um caminho errado. Ao invés de ensinar as escrituras corretamente, eles oprimiam de maneira para subjugar, para oprimir, para governar, para dominar, para tirar algum benefício do povo de Israel. Tanto é que quando Jesus veio, ele confrontou de maneira forte esses homens, chamando eles de hipócritas, né? Vocês são hipócritas, vocês só pensam em vocês mesmos. E trazendo para os dias de hoje não é diferente. Igrejas, há muitas, né? Denominações, religiões, há muitos homens que têm título de pastor, que supostamente está ali para cuidar das ovelhas, que são as pessoas, mas a maioria, infelizmente, não todos, existem bons pastores, mas a maioria, hoje em dia, não cuida das ovelhas, ou seja, só querem as pessoas para obter um benefício das pessoas, tirar o dinheiro das pessoas, né? Ou seja, cobra para tudo, cobra para fazer uma campanha, cobra para fazer uma oração, cobra para fazer um propósito, cobra para fazer isso, cobra para fazer aquilo, promete mundos e fundos, sendo que tudo é gratuito pela fé. Você não precisa pagar nada para receber uma bênção de Deus, para receber a salvação, para receber Jesus, para receber o Espírito Santo. A única coisa que você precisa é crer, se arrepender, se entregar, buscar, clamar. E Deus, ele vai te beneficiar, Deus, ele vai te abençoar. Mas os maus pastores ou os pastores falsos, os lobos, né? Esses não foram enviados por Deus. Eles dizem que foram enviados por Deus, eles dizem que foram ungidos, mas eles mesmos se auto-ungiram, eles mesmos jogam azeite na cabeça deles e fala que foi Deus. Não, Deus me enviou, Deus, sempre coloca Deus no meio quando Deus não enviou coisa nenhuma. Quando Deus não enviou coisa nenhuma. Porque eles estão ali com a intenção própria, não com a intenção de ajudar as pessoas, de cuidar as pessoas verdadeiramente, de ensinar o caminho do reino de Deus para as pessoas, mas com outros objetivos, de encher a sua igreja, de ter muitas pessoas na sua igreja, para ter o dízimo, para ter a oferta, e você vê que muitos já são milionários, já são bilionários, helicópteros, aviões, mansões, empresas, não precisa a gente ficar citando nomes, porque todo mundo já sabe. E aí está a prova de que esses são os mercenários, são os falsos pastores. Por isso Jesus disse, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Ou seja, Jesus estava dizendo que esses não foram enviados por ele, porque não entrou pela porta. Porque o verdadeiro pastor, ele ficava na porta, ou seja, ele era enviado pelo verdadeiro pastor. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aquele que entra pela porta, ou seja, aquele que foi direcionado pelo pastor principal para ficar na porta. Ele designou uma pessoa, você vai ficar aqui na porta cuidando das ovelhas. Enquanto eu vou sair, eu vou resolver alguma coisa, você vai ficar aqui, inclusive de noite, né? Os pastores ficavam até de noite para cuidar das ovelhas, né?
para que não fossem roubadas, para que não fossem mortas por algum animal de alguma maneira. Então sempre tinha de dia e de noite algum copastor ali para cuidar aquelas ovelhas. Então isso significa que o homem que é enviado por Deus, na verdade, ele se preocupa pelas ovelhas, ele fica ali com a intenção de cuidar. E hoje, qual é o maior cuidado que nós devemos ter com as ovelhas, que são as pessoas, né? que é o povo de Deus, que é a igreja? O cuidado é de ensinar corretamente as Sagradas Escrituras, porque são tantas religiões, são tantos falsos pastores que distorcem a palavra de Deus, né? E não ensinam corretamente a palavra de Deus. Então as ovelhas ficam perdidas, ficam desorientadas e acabam sofrendo, né? Porque a Bíblia fala: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Quando a pessoa não conhece a Bíblia, não conhece as Sagradas Escrituras, então ela vai sofrer, porque vai vir qualquer um falso pastor e vai falar qualquer coisa em nome de Deus e a pessoa vai acreditar. Porque as pessoas têm um respeito, as pessoas têm um temor, não, é pastor, é homem de Deus, mas nem todos são. Então, como que você vai saber se aquele pastor foi enviado por Deus ou é um charlatão, um enganador? Simples, você tem que ler a Bíblia, você tem que estudar a palavra de Deus de dia e de noite, você tem que conhecer as Sagradas Escrituras, você tem que conhecer a verdade, para quando você escutar alguém falando, você vai saber se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira, se você tem que seguir ou não tem que seguir. Porque se o pastor é homem de Deus, é verdadeiro, ele vai falar de acordo com as Escrituras. Mas se ele é falso, ele vai fugir das Escrituras. Porque o falso pastor, algumas coisas ele fala correto, outras ele fala errado. Então esse já é o falso. Porque o verdadeiro é aquele que fala corretamente, ensina corretamente, vive de acordo com os ensinamentos bíblicos. Então, por isso é importante, né, o estudo da palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui, sempre gravando um vídeo, lendo a palavra, estudando a palavra, para que não venhamos cair, né, nas garras desses falsos pastores, desses lobos, né, enganadores. Aí ele diz aqui no versículo 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo seu nome e as conduz para fora. Então, aqui ele está falando, Jesus está falando dele mesmo, né? Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Quer dizer, quem é de Deus, quem é ovelha de Jesus, ouve a sua voz. Quando Jesus fala, quando a pessoa escuta a palavra de Deus, ela crê, ela obedece, ela segue a palavra de Deus porque ela é ovelha. Você sabe que as ovelhas, antigamente, no Oriente Médio, ali naquela região onde Jesus nasceu, o pastor das ovelhas, ele ia na frente e as ovelhas iam atrás, quer dizer, as ovelhas seguiam ao pastor. O pastor não precisava pegar um pau, pegar um cachorro, pegar uma vara e ficar cutucando as ovelhas, empurrando as ovelhas para ir para onde ele queria. Não, ele simplesmente ia na frente, ele ia falando com as ovelhas, ele ia chamando as ovelhas e as ovelhas reconheciam a sua voz e iam atrás dele. E isso não é diferente, ou seja, quando a pessoa é de Deus, é escolhida de Deus, então, quando ela ouve a palavra de Deus, ela segue aquela voz, ela segue a palavra de Jesus. Ela reconhece a Jesus como seu Senhor, como seu dono, como seu pastor. Como aquelas ovelhas, né? Reconheciam que aquele era o seu pastor e seguiam, obedeciam, não precisava forçar elas. Tanto é que ele ia na frente e elas iam atrás. Assim também hoje, as pessoas que são de Deus, elas não precisam, você não precisa ficar cutucando ela para orar, você não precisa ficar cutucando ela para ler a Bíblia,
Você não precisa ficar cutucando ela para ter comunhão com Deus, para viver uma vida santa, para viver uma vida reta. Ao contrário, ela busca. Ela busca Jesus, ela busca a palavra, ela busca Deus. E quando Deus fala com ela, ela obedece. Então essas são as verdadeiras ovelhas, né? Então assim como existe pastores falsos, também existe ovelhas falsas, né? Existem ovelhas falsas. Quais são as ovelhas falsas? Que não são ovelhas, são cabritos. São cabras. São aquelas pessoas, muitas vezes, que estão dentro de igrejas, de denominações, que dizem que são cristãs, que dizem que são evangélicas, que são católicas, que isso, que aquilo, mas não obedecem à voz de Deus, não obedecem à voz de Jesus. Não seguem a Jesus, porque vivem uma vida errada, vivem uma vida de pecado, não oram, não meditam na palavra, não estudam a palavra, não têm interesse nada com as coisas de Deus. E o seu caráter, a sua vida demonstra que ela é uma cabra, um cabrito, mas não é ovelha. Porque Jesus vai para um lado, ela vai para outro, né? O seu pastor vai para um lado, ela vai para outra. É rebelde, é desobediente. Então essa não é a ovelha de Jesus. Por isso ele diz aqui, no 3, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ou seja, Jesus conhece as suas ovelhas um por um. Ele sabe quem é e quem não é. E aqueles que são seus são cuidados, são protegidos, são guardados por ele. E o diabo não pode tocar, né? Aquele que é de Deus, o diabo não toca. É impossível. Por isso que a salvação é impossível. A salvação é impossível da pessoa perder. É impossível que a pessoa perca, né, a salvação, porque uma vez que ela é ovelha, ela nunca vai deixar de ser ovelha. Uma vez que Jesus é o nosso pastor, assim como o pastor ele não perdia nenhuma ovelha, né? Quando uma ovelha se perdia, ele ia buscar, ele salvava a ovelha, assim também é Jesus. Uma vez que nós recebemos a Jesus, recebemos a salvação, é impossível que nós venhamos perder a nossa salvação, porque quem pode nos arrebatar das mãos de Jesus? Quem? A Bíblia fala que nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, ou seja, nem demônio, nem diabo, nem ninguém, nem o mundo, nem Satanás, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Então isso traz para a gente uma segurança, uma paz, uma alegria, porque nós recebemos a nossa salvação, nós recebemos esse privilégio que é a vida eterna, de ser ovelhas, né, do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Quem foi escolhido por Deus não se deixa enganar pelas religiões, não segue a homens, porque você sabe que as ovelhas poderia vir um outro homem chamar elas e elas não iam, não escutavam. Por quê? Porque elas reconheciam somente o seu pastor. Então, quando a pessoa ela é de Deus, ela não se deixa enganar, né, pelos falsos pastores, pelos falsos guias, falsos mestres. No 4 ele diz assim: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, todas, você vê que nenhuma se perde, ele leva todas, mais uma vez fortalecendo aqui a ideia de que a salvação não se perde. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Então, ele é o nosso guia, ele é o nosso exemplo. Então, quem é o nosso verdadeiro pastor? Quem é que nós devemos a verdadeira obediência? Não a homens, não a instituições, não a religiões, não a pessoas, mas a Jesus Cristo. Ele é o Senhor, ele é
o guia, ele é o Salvador. Ele é a quem devemos total e completa obediência. E quem não segue a Jesus total e completamente, como diz as Sagradas Escrituras, então é porque não é ovelha. É um cabrito, é um joio, não é trigo, né? É um falso. Porque quem é, como diz aqui, eles o seguem porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Vê aí? De modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele. Fugirão dele. Porque não reconhece a voz dos estranhos. Não reconhece. Então, o que você tem que fazer se você está vendo que você está sendo enganado por um falso profeta, por um falso pastor, por uma falsa religião, pelo enganador? Você tem que fugir, você tem que sair fora, você tem que correr. Sair daí, porque ele está te levando para o mal, ele está te levando para o matadeiro, né? Matadouro. Ele está te levando para um caminho herético, um caminho errado. Como diz aqui, pelo contrário, fugirão dele porque não conhece a voz dos estranhos. Assim eram as ovelhas, né? Quando vinha alguém, elas fugiam, porque elas só seguiam a voz do seu pastor. Nós só devemos seguir a voz de Jesus. Versículo 6, Jesus fez esta comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Olha só, Jesus estava aqui, isso aqui é claro, né? É claro, não é difícil de entender. Se a pessoa parar, estudar, meditar, orar, pedir a Deus, vai entender. Mas, mesmo assim, eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E assim são muitas pessoas, elas não compreendem a voz de Deus, não compreendem a palavra de Jesus, porque ela não é a ovelha, ela não é a escolhida por Deus, né? Infelizmente, tem pessoas assim. Aí, vamos continuar, vamos ler um pouquinho mais aqui, no versículo 7, diz assim, versículo 7, então Jesus disse mais uma vez, quer dizer, viu que eles não compreenderam o que ele estava falando, que era claríssimo, então ele como que diz mais uma vez, ele diz assim, em verdade lhes digo, que eu sou a porta das ovelhas. Aqui ele já se colocou, primeiro ele se colocou como o pastor, mas aqui também ele se coloca como a porta, né? Eu sou. Várias vezes Jesus usou essa palavra, eu sou, para confirmar que ele é Deus. Que ele é Deus, né? Quando Moisés perguntou para Deus no Monte Sinai, qual é o teu nome? Ele disse, eu sou o que sou. E a única pessoa que falou, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou isso, eu sou aquilo, foi Jesus. E aqui mais uma vez ele usa essa palavra, né? Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhe deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, vamos entender um pouco melhor esse versículo aqui, esse versículo 7, 8, 9 e 10. Então, primeiro ele fala que ele é a porta e que para a pessoa ser salva, a pessoa tem que passar por essa porta, ou seja, tem que passar por ele. Então, não existe salvação por nenhuma outra maneira. Só existe uma porta que leva
a Deus, que leva à salvação, que leva ao reino dos céus, que é Jesus. Por quê? Porque foi ele que morreu na cruz por nós. Ele foi que expiou os nossos pecados com o seu sangue. Então, práticas religiosas não salvam. Você, mas eu sou religioso, eu faço boas obras, eu faço caridade, eu dou comida, eu dou isso, eu dou roupa, eu dou dinheiro. Isso não salva. Porque o que salva é Jesus. É a fé na graça, na misericórdia do Senhor Jesus. A salvação não é por obras. A salvação é pela fé no Senhor Jesus. Então, religião não salva, boas obras não salva. É óbvio que temos que ter boas obras. Quem é de Deus tem boas obras, mas essas boas obras são consequência da salvação, da fé, do Espírito que está dentro da gente. Mas antes mesmo de nós fazermos boas obras, antes de praticar qualquer boa obra, nós já fomos salvos. Nós não tivemos que fazer nada para ser salvos, somente olhamos para Jesus e pedimos a sua misericórdia, o seu perdão, a sua salvação, a sua expiação, e ele nos salva, sem que tenhamos que fazer absolutamente nada. Depois que recebemos a salvação, a regeneração, o Espírito Santo, aí automaticamente, consequentemente, vai ter frutos. Mas essa história de que você tem que fazer isso, fazer aquilo para ser salvo, é mentira, tá? Por isso que ele diz aqui, no versículo 9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Quem é esse ladrão? Esse ladrão não é somente o diabo, é o diabo também. Mas também são os falsos pastores. São os falsos mestres. Eles vêm também usados pelo diabo para roubar, né? Para matar e para destruir, quer dizer, para enganar as pessoas. Para levar as pessoas para um caminho equivocado, errado. E Jesus, ele confirma, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quer dizer, quando a pessoa encontra Jesus, ela vai ter, né, a vida abundante prometida na sua palavra. O que é essa vida com abundância? Essa vida com abundância não tem nada a ver com mansões, com carrões, com iates, com fazendas. Não, essa vida com abundância é a salvação. É ser cheio do Espírito Santo. É a vida eterna. E obviamente que quem é de Deus, Deus não vai deixar faltar nada, não, né? Como disse Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele é o nosso pastor, ele não vai deixar faltar nada. Mas muitos pensam que essa vida com abundância se trata somente de dinheiro. Não é somente o dinheiro. É uma vida completa. É uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida, principalmente a área espiritual. Versículo 11 diz, novamente, eu sou o bom pastor. O bom pastor. Então, ele é. Ele fala, eu sou. Eu sou. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui ele está falando já do que ele iria fazer na cruz, né? Jesus foi o único que deu a vida dele, que deixou a sua glória celestial e assumiu a forma de servo e foi à cruz. Ele literalmente deu a vida por nós. Por isso toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade é dada somente ao Senhor Jesus Cristo. O mercenário que não é pastor, então muitos levam o nome de pastor, mas não são pastor, não foram enviados por Deus, se auto-intitularam, Jesus os chama de mercenários. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas,
vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Quer dizer, o mercenário é aquele falso pastor que ele só está preocupado com ele mesmo, ele não está preocupado com a salvação das ovelhas. Se as ovelhas vão morrer, se as ovelhas estão indo por um mau caminho, se vão ser prejudicadas ou não, ele não está preocupado. Ele só quer as ovelhas para receber a lã, o leite, a carne das ovelhas. Então esse é o mercenário, porque o bom pastor ele luta contra os lobos, luta contra as bestas selvagens, ele cuida, né, das suas ovelhas. Por isso ele diz, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ou seja, nós não pertencemos, ninguém é o nosso dono, ninguém pode dizer, você tem que me obedecer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, o único que temos, que tem autoridade sobre nós é Jesus. Não é marido, não é esposa, não é pai, não é mãe, não é pastor, não é igreja, não é instituição, não é governo, não é político. O único que tem total e completa autoridade sobre nós, que somos ovelhas, é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Tá? Versículo 13. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. De quem são essas outras ovelhas? Essas outras ovelhas são os gentios. Primeiramente, as primeiras ovelhas, né, são o povo de Israel. Essas foram as primeiras ovelhas. E as segundas ovelhas, que Jesus fala aqui no versículo 16, ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco. Essas outras ovelhas são os gentios, que somos nós. Brasileiros, paraguaios, africanos, japoneses, ou seja, não importa a nacionalidade, em todos os países, em todas as nações, Deus tem ali pessoas escolhidas por Ele, que também são ovelhas dele, e que tarde ou temprano, cedo ou tarde, Jesus vai alcançar essas pessoas, Jesus vai encontrar essas pessoas e as vai salvar também, vai tirar da mão dos falsos pastores, vai tirar da mão dos mercenários, dos enganadores, e essas pessoas serão salvas. Por isso ele diz aqui, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Então ele não vai perder nenhuma, ele vai encontrar todas. Ele sabe aonde elas estão. Preciso trazer também estas. Olha só, preciso também trazer estas. Jesus está de olho, né? Está de olho, está buscando as suas ovelhas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Então, aí vai ver a mistura entre o povo de Israel com os gentios. Uma só igreja, um só povo, um só rebanho e um só pastor, que é Jesus Cristo. Então não é Buda, não é santo, não é A, não é B, não é C. É um só pastor. Um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Então ele está falando aqui, já profetizando, que ele ia entregar a sua vida na cruz, mas depois ia receber novamente. Ia ressuscitar, né? Está falando já da sua ressurreição. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então ninguém matou Jesus, ninguém prendeu Jesus, ele se entregou. Porque se ele quisesse, ele poderia ter fugido, ele poderia ter pedido aos anjos que o guardassem, ele poderia dar uma palavra e derrubar todo mundo. Ele poderia ter feito, ele tem poder, ele é Deus. Você acha que alguns guardas com paus e pedras e espadas poderiam
prender Jesus se ele mesmo não se entregasse voluntariamente? Óbvio que não. Uma palavra dele acaba com tudo, né? Mas ele se entregou por amor, para a salvação da nossa alma. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Então ele venceu a morte, ele entregou a vida e ele ressuscitou. Este mandamento recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu. Porque vocês ouvem o que ele diz. Outros diziam: este modo de falar não é de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos ao cego? Então, novamente, houve a divisão. Quer dizer, uns creram e outros não creram. Uns obedeceram e outros não obedeceram. Então, as ovelhas creem, os cabritos não creem. As ovelhas seguem a Jesus e obedecem, os cabritos não. Então, não adianta a gente querer forçar, obrigar, insistir com a pessoa. Não, a gente só tem que orar, pregar para ela. Quem crê, vai. Quem crê vai seguir Jesus naturalmente. Quem não crê, quem é escolhido por ele vai ser salvo. Quem não é, não vai ser salvo. Bom? Então vamos parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vamos parar por aqui nosso estudo de hoje. E pronto, nós estaremos gravando um vídeo novamente para dar continuidade ao estudo do Evangelho de João. E se você quer conhecer mais a palavra de Deus, o que você pode fazer também? Obviamente você tem que ler a Bíblia. Segundo, você também pode entrar aí no meu canal do YouTube, buscar ali o meu canal, e ali está a série, desde o capítulo 1. Nós hoje estamos no capítulo 10, né? Mas lá está desde o capítulo 1, vários vídeos já gravados, explicando versículo por versículo a palavra de Deus para vocês. Então você pode se inscrever no canal, você pode mandar esse vídeo para outras pessoas, você pode ver os outros vídeos, enfim, se encharcar da palavra de Deus. E é assim que nós nos fortalecemos e nos enchemos do Espírito Santo. Se encher do Espírito Santo não tem nada a ver com gritaria, com cair, com rodopiar, isso tudo é mentira, isso tudo é falsidade. Se encher do Espírito Santo é se encher da palavra de Deus. Tá bom, meus amigos? Então, que Deus abençoe vocês e até a próxima oportunidade. Ficamos por aqui.